da cobrança de contribuição sindical aos dentistas. Foi enviado a todos os dentistas um ofício por parte do presidente do sindicato dos odontólogos, impondo a cobrança da contribuição sindical dos últimos 20 anos. Nós vamos discutir aqui prazo prescricional, valor da cobrança, possibilidade dessa cobrança, e contamos para isso com a presença de setores importantes que representam o meio profissional e a atuação de um dentista que, ao mesmo tempo, é advogado, Dr. Luciano Brasil, que ajudou na mobilização da categoria. Sendo uma audiência pública, segue todo um rito regimental que nós não podemos inovar nem sair. Eu vou convidar aqui para vir à frente participar conosco o também deputado e presidente do Conselho Regional de Odontologia, Dr. Emil Razuc. Por ser deputado, já ter sido deputado, e não se perde nunca esta função, o cargo continua, ainda que não esteja no exercício momentâneo, ele tem o direito regimental a ocupar a mesa e copresidir esta audiência pública. Doutor Emil Razuc, por gentileza, o senhor está convidado a vir aqui à frente. Além do doutor Luciano Brasil, se encontra o presidente em exercício da Associação Paulista de Cirurgiões Dentistas, doutor Wilson Shediek, primeiro vice-presidente, em exercício na presidência. Nós vamos abrir a palavra, dando inicialmente ao nosso deputado e presidente do Conselho Regional de Odontologia, doutor Emil Razuc, para que faça as suas manifestações. Os deputados terão 10 minutos para se manifestar e, posteriormente, aqueles que assim desejarem terão prazo de 5 minutos para fazerem uso da palavra. De tudo que for discutido aqui, será redigido um documento e enviado a todos os dentistas com as conclusões sobre a juridicidade desta atuação por parte do Sindicato dos Dentistas. Com a palavra, presidente do Conselho Regional de Odontologia, doutor Emil Razuc. Inicialmente, deputado Fernando Cabeça, nós queremos cumprimentá-lo por essa iniciativa. Aliás, Vossa Excelência tem demonstrado, no decorrer do seu mandato, que como procurador, como promotor público, que foi instituído por Campos Salles para ser a promotoria, ser o advogado do povo, Vossa Excelência está cumprindo com aquilo que o senhor juramentou quando assumiu como procurador, como promotor público e como deputado. Eu quero congratular. Eu sei que Vossa Excelência tem uma afinidade muito grande com os cirurgiões dentistas, porque o senhor, seu pai, era cirurgião dentista, o seu seu tio e o seu primo, que é da PCD da Vila Maria. Mas, acima de tudo, eu sei que Vossa Excelência está fazendo esta audiência pública porque sentiu o reclamo da classe odontológica, sentiu o reclamo de todos os cirurgiões dentistas. Porque quando, em 27 de maio deste ano, foi enviada uma carta circular pelo sindicato para toda a categoria, estabelecendo como uma pseudo-notificação extrajudicial, sem identificação do destinatário ou consignação do valor da dívida e, acima de tudo, sem registro em cartório. Ele realmente conseguiu fazer um trabalho que veio trazer um transtorno tremendo a todos os cirurgiões dentistas. E uma circular eivada de posições que extrapolam
o que prescreve os direitos de um sindicato, inclusive dizendo da suspensão do exercício profissional. Ele não tem esse direito. Quem tem esse direito de suspender o exercício profissional é o Conselho Regional de Odontologia, certo? Isso é pela Constituição. E, na realidade, o que ele fez ainda, dizendo que ele teria, de uma maneira realmente que trouxe um tom ameaçador, de uma maneira terrível. Por isso que teve um repúdio veemente do Conselho Regional de Odontologia e também da nossa Associação Paulista de Cirurgiões Dentistas. Foi de imediato. E fomos verificar que é uma série de irregularidades estabelecida nesta posição do sindicato. Em primeiro, indo contra o artigo 580 da CLT, que estabelece 30% do maior valor de referência, e de acordo com a nota técnica da Delegacia Regional do Trabalho de São Paulo, o valor, em fevereiro de 2004, seria de R$ 5,70. Corrigido, chegaria a praticamente R$ 10, certo, hoje. E por isso que nós também já solicitamos à Delegacia Regional do Trabalho, à APCD e o Conselho, uma posição quanto ao valor de vida pela contribuição sindical. Porque o artigo 580, ele é claro que para os agentes ou trabalhadores autônomos e para os profissionais liberais, numa importância correspondente a 30% do maior valor de referência fixado pelo Poder Executivo vigente à época em que é devida a contribuição sindical arredondada para um cruzeiro, a fração porventura existente. Ora, por várias vezes, por consultas, a norma técnica, ela mesmo disse, por as dúvidas levantadas constantemente pelos profissionais liberais. Então, ela deu esse aspecto. Mas o que realmente chamou a atenção, tanto do CROSP como da APCD, foi a maneira como ele passou a cobrar. Ele começou a cobrar diretamente lá no sindicato, certo? E não, como diz o artigo 586 da CLT, o artigo 586 é claro, que a contribuição sindical será recolhida nos meses fixados no presente capítulo, à Caixa Econômica Federal, ao Banco do Brasil ou aos estabelecimentos bancários nacionais integrantes do sistema de arrecadação dos tributos federais. E eu tenho aqui uma série de recibos que ele deu lá no sindicato. Então, ele está realmente tomando uma atitude irregular, e que vem em confronto com o artigo 586 da CLT. Além do mais, o que realmente causou estranheza a nós, e nós temos só, em dezembro eu completo, só 51 anos de profissão. E, em outubro, o primeiro cargo que eu assumi foi em 55, como segundo orador do Centro Acadêmico de Sampaio Vidal. Eu nunca vi um dirigente de uma entidade tomar as atitudes que esse presidente. É pena que ele não compareceu, porque eu gostaria e estava pronto para realmente falar sobre esses aspectos. E o que nós fizemos? Nós, de imediato, pedimos uma reunião, tivemos uma reunião na APCD,
naquele auditório que você há pouco, maravilhoso, elogiou da Associação Paulista de Cirurgiões Dentistas, nós fizemos, foi feito convocado pela PCD e teve lá o conselho e os cirurgiões dentistas dizendo que nós não deixaríamos os cirurgiões dentistas sem uma posição firme, incisiva, e tanto do Conselho como da PCD. Muito bem. E o que realmente nós procuramos fazer? Uma composição amigável, procurar ter uma reunião para sair do bom senso. Porque, na verdade, é através do diálogo, do bom senso e da coisa consensual, quando foi feita uma reunião no dia 24 de junho. Mas antes dessa reunião de 24 de junho, nobre deputado e presidente da Comissão de Justiça da Assembleia, eu, como cirurgião dentista, mais 4 cirurgiões dentistas remidos do sindicato, pedimos uma série de documentos ao sindicato. Eu, doutor Ariovaldo Ribeiro, doutor Ideval Serrano, que se encontra aqui, o doutor Sigmar, diretor da Universidade de Ibirapuera, e o doutor Ariovaldo e o Rubens Corte Real de Carvalho. Fomos no dia 17 para protocolar, ele não aceitou de protocolar um requerimento. O que nós fizemos? Nós chamamos a polícia, a moça, a advogada que foi levar. E a polícia disse que realmente não podia fazer nada, mas nós fizemos um BO, que está aqui, que nós vamos entregar a Vossa Excelência, de um BO da ocorrência, daqui, o BO, Boletim de Ocorrência, em que é dito aqui, o BO, que é do dia 18 de junho. E ele só nos recebeu no dia 19 o requerimento, porque eu falei com o presidente da Federação Interestadual de Odontologia, que eles estão filiados. Eu disse, muito bem, hein? Seu sindicato está acima da lei, não recebendo nenhum requerimento de solicitação de documentos imprescindíveis e necessários para elucidar o problema. E aí ele nos telefonou, Razul, que eu não estava. Ele estava presente porque tinha uma pessoa que verificou que ele estava presente e que ele não quis receber. Aí ele recebeu, no dia 19 de junho. No dia 23, que foi uma segunda-feira, antes da reunião do dia 24, um documento assinado pelo presidente da PCD e pelo presidente do CROSP, nós reiterávamos esses documentos, ou seja, a publicação da Assembleia para estabelecer o valor do imposto sindical. Outra coisa, uma série de documentos, e com isso o que aconteceu? Aconteceu que ele, na reunião do dia 24, ele disse que no dia seguinte iria mandar esse documento, que até hoje não mandou, certo? Porque não tem essas publicações. Então, ele fez, mesmo dentro dos estatutos, ele não cumpriu os estatutos do sindicato. E o pior ainda, o que ele, na arrogância do presidente do sindicato, ele entrou com uma ação contra o presidente do conselho e o presidente do sindicato, da PCD. E esta ação, realmente, ele pedia o pedido de liminar, que a juíza, a doutora Regina Celi Vieira Ferro, disse, nada obstante a consulta por esse juiz aos sites, tanto do CROSP como da PCD, conforme requerido no item B da inicial, havendo de fato comunicado urgente inerente à contribuição sindical, indifira o pedido de liminar, inaudita, altera a paz, na medida em que no momento ausente o fumus boni juris.
e marcou para dia 8 de outubro essa audiência, que nós vamos realmente, com muita satisfação, para mostrar, quer dizer, a posição de anticlasse que o presidente do sindicato está tomando. E, além disso, ele estabelecia a multa de R$30 mil para o presidente Igor. Nós poderíamos alongar, senhor presidente, mas sabemos do regimento que estabelece. Então, nós somos contra o valor que ele está solicitando, porque não vem de acordo com o artigo 580. Ele está cobrando, dando recibo provisório que está em confronto com o artigo 578 da CLT. Ele está tomando posições, dizendo coisas que ele suspenderia o exercício profissional, quando a legislação diz que quem pode suspender o exercício profissional é só o Conselho Regional de Odontologia. Então, nós estamos diante de um elemento que está na frente, por isso que a PCD e o CROSP, dizendo que iriam assinar um acordo com o sindicato, que era para só cobrar 2008. E ele ele faltou com o que ficou aprazado no dia 24 de junho. Por isso que a PCD e o Conselho não assinaram um acordo com a pessoa que não cumpre com aquilo que é aprazado, com aquilo que é definido em reunião. Então, Excelência, essas são as considerações. Eu faço questão de deixar todos os documentos aqui para Vossa Excelência, porque realmente é uma afronta que fez o sindicato aos cirurgiões dentistas de São Paulo. E o Conselho e a PCD não ficarão quietos, pelo contrário, vão tomar uma reação incisiva, certo? Mas dentro da lei, porque essa é a posição dessas entidades. Parabéns. Anunciamos aqui também a presença do advogado e dentista, Dr. Fábio Palermo, que é meu cunhado, filho de dentista também, Humberto Palermo, meu sogro, e que foi quem me trouxe a denúncia pela primeira vez dessa cobrança tida como irregular. Nós estamos aqui com, ali mais ao fundo, 2 assessores, Dr. Newton e professora Gabriele, que estarão fazendo uma síntese do que foi discutido, porque nós desejamos que seja publicado no Diário Oficial de amanhã todas as nossas conclusões para que cheguem ao conhecimento público. Até agora, nós colhemos as seguintes informações absolutamente relevantes. A fixação do valor da contribuição que foi cobrado dos dentistas foi uma fixação arbitrária. Faço isso em tom de consulta, e Vossa Excelência, se não corresponder ao que está sendo colocado, que Vossa Excelência faça os devidos reparos, pois, na qualidade de presidente do Conselho Regional de Odontologia, tem mais autoridade do que esse deputado para abordar este tema. Mas me parece, em primeiro lugar, nós estamos diante do artigo 580, inciso 2, artigo 580, inciso 2º, da Consolidação das Leis do Trabalho. A contribuição sindical será recolhida de uma só vez anualmente e consistirá, deixamos claro para registro, que sindicato não é Conselho Regional de Odontologia. Quando se fala sindicato, está se falando em sindicato. Não se está falando em Conselho Regional com base legal, que é o órgão fiscalizador da categoria. Então, não vamos confundir as instituições. A contribuição sindical do sindicato será recolhida de uma só vez anualmente e consistirá, inciso 2º, para os profissionais liberais, numa importância correspondente a 30% do maior valor de referência fixado pelo Poder Executivo, vigente à época em que é devida a contribuição sindical, arredondada para 1 cruzeiro a fração porventura existente. Isso significa
que, se a fixação do valor da contribuição sindical a ser cobrado for feita pelo sindicato, sem a convocação de uma assembleia, sem uma discussão democrática dos critérios para a fixação desse valor, se não houver a realização de uma assembleia, a fixação do valor fica na dependência do artigo 580, inciso 2. E o artigo 580, inciso 2, diz que este valor corresponde a 30% do maior valor de referência fixado pelo Poder Executivo. Como esse maior valor de referência fixado pelo Poder Executivo não existe, a fixação do valor sem que haja uma assembleia em que se discuta e se fixe este valor. É uma fixação ilegal e arbitrária. Portanto, a primeira indagação que faço ao presidente do Conselho Regional de Odontologia, o maior e mais importante representante desta categoria profissional. Vossa Excelência tem conhecimento se o presidente do sindicato realizou alguma audiência com os seus sindicados em que houve prévia convocação de todos os filiados para que comparecessem e lá fosse discutido este valor? Excelência, esta é a nossa indagação que nós temos solicitado ao presidente. Solicitamos no dia 18 e solicitamos depois conjuntamente. Isso foram 5 profissionais cirurgiões dentistas. E depois juntamente com o presidente da APCD, no dia 18 de junho, protocolado no dia 23 de junho. Nós solicitamos a ata das Assembleias Gerais, não só a ata, mas a publicação dos editais nos jornais de circulação dessas assembleias, certo? E até hoje nós não recebemos. Ele só fez de 2008. Vossa Nos Excelência... anos anteriores, ele não fez, até agora não é do nosso conhecimento, e acho que não fez, porque ele nos disse no dia 24, estão aqui vários elementos que tiveram na reunião, tanto a doutora Mayra, que é da PCD, o doutor Wilson Chediek, que está no exercício da presidência. Se Vossa Excelência me permite, pois não. Eu indago algum dentista aqui presente se recebeu uma convocação para comparecer a uma Assembleia Geral do sindicato com o propósito específico de se discutir o valor a ser fixado. Não. Então, a primeira conclusão desta audiência pública, conclusões que serão encaminhadas ao Diário Oficial para publicação, é de que o valor que está sendo cobrado pelo sindicato dos dentistas, podemos chamar assim? É o sindicato dos odontologistas. Do sindicato dos odontologistas. A cobrança do valor da contribuição sindical, ou melhor, o valor da contribuição sindical. O valor da contribuição sindical que está sendo cobrado dos dentistas foi fixado ilegalmente pelo presidente do sindicato dos odontologistas. Foi fixado ilegalmente porque não precedido de convocação para a Assembleia Geral, na qual deveria ser discutido o critério de fixação de tal valor. Sem a Assembleia Geral, dou a palavra ao doutor Wilson Chediek. Por favor, pode fazer uso para fazer uma parte. Está aberto o microfone para partes. Presidente da PCD em exercício. Nobre deputado, só para esclarecimento, na verdade, na documentação que ele mandou, nós fizemos o pedido da documentação, porque ele não estava só cobrando 2008, ele estava cobrando os anos anteriores a 2008. Então, ele realmente mandou os documentos de que ele fez essa assembleia em 2008. Mas nós estamos questionando, dos outros anos ele não mandou. Quer dizer, então, ele não tendo feito, ele não poderia nem ter cobrado os anos anteriores. Sim, mas 2008. E nos 2008 ele fez, mas nós analisamos os documentos, e esses documentos estão irregulares.
tem falsificações, adulterações, e nós já estamos providenciando, já, não sei se já entrou ou não, mas nós já entregamos para o advogado para dar entrada num processo da irregularidade, de falsificações, uma série Sim, de mas coisas. a indagação, doutor, me permita, Pois não. para a agilização dos Claro. trabalhos, a indagação que fiz foi no sentido de se houve convocação Houve dos convocação. dentistas para o fim específico de se discutir o valor. Ele apresentou, porque para a convocação dessa Assembleia, ele não tem que mandar correspondência. A lei diz que ele tem que publicar em Diário Oficial, Diário Oficial não, desculpa, em Jornal de Grande Circulação, durante 3 dias. Em 2008 ele mandou, inclusive mandou os recortes. Não, mas que ele dos publicou. anos anteriores. Ah, não, os anos anteriores não, estou falando 2008. Os anos anteriores não mandou nada. Os anos anteriores nós até acreditamos que não era ele o presidente, e em função dessa dúvida da cobrança, e como eles não eram filiados a federação nenhuma, o presidente anterior só fazia a cobrança da contribuição confederativa, que ele ficava com 100% do dinheiro. Então, como o dentista não sabe o que é, a grande maioria não sabe o que é contribuição sindical, o que é contribuição confederativa, qual é legal, qual não é legal, então ele, de má fé, já mandava, no período da contribuição sindical, ele Agora, mandava... doutor Razul quer fazer uma parte no seu aparte. Pois não. Na realidade, isso nós levantamos e o Conselho tomou posição e mandou circular a todos os cirurgiões dentistas, na ocasião, para não pagar a contribuição confederativa. Porque, na realidade, nós temos documento, e por sinal, em 91, o próprio presidente do sindicato de então, doutor Henrique Montelischi, mandou uma nota que nós publicamos no jornal do CROSP, dizendo que ele estava se desfiliando da Federação Nacional dos Odontologistas. Já faz anos que não é... 91. É isso. 91. Não, eu estou com todos esses documentos aqui. Perfeito. E só agora, na Assembleia de 30 de janeiro, certo, é que ele pediu a filiação na FIO. Então, todas essas cobranças de contribuição confederativa eram ilegais e de uma maneira realmente que confrontava com a legislação em vigor. Nós não estamos falando da contribuição confederativa, nós estamos falando da Não, contribuição para o sindicato, Não, não é eu isso? só Do estou sindicato. Só estou justificando qual foi o artifício. Eu estou tentando, não sei se eu fui claro, só explicar o porquê é que ele não, que nós acreditamos que ele não tem essa dos anos anteriores. Porque ele cobrava, ele mandava a contribuição confederativa para o dentista que não sabia o que é legal e o que não é legal. Ele mandava a contribuição confederativa. Por quê? Porque contribuição sindical, ele teria que ficar só com 60% do valor, porque 20% ficava com o governo, 15% com a, Perfeito. com a federação. Novamente eu vou chamar, a palavra está comigo, eu vou chamar novamente o microfone para fixar o ponto. Houve uma convocação para a Assembleia Geral em que se discutiria o valor da mensalidade da contribuição anual de 2008. Perfeito. A convocação foi feita, a publicação no Diário Oficial. Não, no Jornal de Grande Circulação. Ele mandou cópia do Diário de São Paulo. Publicou 3 dias. Perfeito. E qual é o teor? Alguém dia, tem a um cópia dia. dessa? Alguém tem a cópia dessa Nós publicação? temos, sim. Não sei se tem. Essa de 2008, Por gentileza, nós temos. vamos... Mas, nobre deputado, na questionamento não é nem... Eu acho que nós precisamos ser mais, desculpa, um pouquinho mais... Já direto, nós já Então, por sabemos onde favor, é que está o isso que eu crime. pretendo. Bem O crime objetivo. não está na falta de convocação, a não ser que seja falsa Por favor, essa coloque sua esse posição, recorte. então. Primeiro, na ilegalidade da posição dele como presidente do sindicato. As atas todas são atas falsificadas. Atas em que ele põe lista de presença, e quando nós fomos verificar as cópias, na lista de presença das assembleias que ele realizou e da posse dele como presidente do sindicato, a alteração estatutária que ele fez, porque, na verdade, ele não foi eleito presidente do sindicato. Foi em virtude do Novamente, eu falecimento... peço ao senhor objetividade. Nós estamos indagando se foi a primeira questão da convocação. Depois nós vamos falar de ata falsificada. Vamos por partes. Por favor, traga a publicação para que eu possa dar uma olhada. Por gentileza, doutor Wilson. Para que a gente possa ordenar, porque vai sair no Diário Oficial em sequência. Então, o edital.
Ficam convocados os associados deste sindicato de classe, em pleno gozo de seus direitos, a participar da Assembleia Geral, a ser realizada no dia 31 de janeiro de 2008, às 19h30, na sede da entidade da Rua Humaitá, 349, primeira sobreloja nessa capital, em primeira convocação, com número regimental de associados, ou às 20 horas, em segunda convocação, com qualquer número de associados, a fim de deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: leitura, discussão e votação da ata da Assembleia anterior, dar conhecimento da ação das ações da diretoria executiva, aprovação da contribuição sindical no valor de R$ 114,00 e taxa de benefício no valor de R$ 11,00. Discussão e votação para a escolha da confederação para filiação. Discussão e votação para a escolha da federação para filiação e discussão e votação para a escolha da central sindical para filiação. Outros assuntos não deliberativos. Então, havia uma convocação para a ratificação de um valor de R$ 114,00 a ser cobrado no ano de 2008. Perfeito. Foi essa. E houve uma cobrança no valor, doutor Fábio Palermo, se recorda o valor que foi cobrado? Alguém se recorda? Foi 114. Aí ele cobrou 114. Ele cobrou 114 e colocou, junto com a cobrança, um valor optativo, que é ilegal, e se quisesse pagar ou não, além dos 114. Não sei se vocês recebessem. Sim. Eles cobravam lá e diziam, quem quiser pagar, paga, quem não quiser, não paga essa outra parte. Então, eu estou primeiro, porque nós estamos ordenando assim. A primeira questão que eu coloquei, doutor Emil Razuk, é quanto à fixação do valor. Nos termos da CLT, ele não poderia fixar nenhum valor, porque o valor de referência não existe mais. Ele, então, convocou uma Assembleia Geral para discutir este valor. Muito bem. Nesta Assembleia Geral, houve número regimental suficiente em primeira convocação? E vamos às atas, então. Então, é o que eu pergunto ao senhor. O senhor está com ela na mão aí? Tem lista de presença aí? Vamos lá. Está aqui. O senhor já viu esse documento? Já. Pode responder, então, por favor. Então, a lista de presença, não só desse aí, como eu já disse até, nós estamos questionando um ato do presidente que já está ilegal até na posse dele. Por isso que eu queria dizer, que nós estamos discutindo uma coisa que ele fez, que nós já estamos na justiça para discutir o ato dele como presidente. Ele não podia nem ser presidente. Então, na lista de presença, nós observamos o quê? Você deve ter aí umas 7, 8 folhas que tem só uns 10 nomes na lista. 10 lista de presença, estou aqui. 10 numa folha, 10 na outra. 3, 6 numa folha. Tem outro que tem 10. 6 numa folha. Só 6. Tem 6 pessoas. Nessa Assembleia, só 6. Ele tem na outra Assembleia da Mudança, que que é na anterior. Mas certo. Que tem legalidade na própria... Nessa aí eu nem vi, porque na anterior a essa, que é a mudança estatutária, até para ele poder tomar posse, nós tínhamos uma ata, não sei se está aí, Maurício, você tem esse documento ou não? Por gentileza. Novamente, eu indago a Vossa Excelência, doutor Emil, ainda faço a qualquer um dos dois que fizer uso primeiro da palavra. Houve a convocação, foi discutido o valor de 114. Pergunta objetiva para uma resposta objetiva. Houve algum problema nesta audiência na qual compareceram os convocados ou interessados para discutir? Nessa especificamente? Na realidade, só o número de participantes está aí assinado, que serão 6. Mas o estranho, ele faz uma publicação. Ele faz uma publicação. A publicação dele, 2008... Mas ele faz a publicação num jornal. No jornal, convocando a Assembleia. Mas dos anos anteriores, eles não fizeram. Por isso que eles não estão apresentando. Sim, e não pode cobrar. É uma presunção irreal. Irreal de que alguém vá ler isso daqui, que todos os dentistas irão ler isso aqui em quórum suficiente. Então, eu indago, não é nossa área específica, onde está que é dispensada a convocação via correio dos membros filiados ao sindicato? Onde está escrito que é possível que uma mera publicação dessa em jornal substitui uma convocação por carta? Na realidade, eu faço uma consulta. Nos estatutos dizem que é no jornal de grande circulação. Aliás, diz no estatuto do sindicato, são 3 publicações, né?
Ele estabelece que 3 publicações em 3 dias e ele fez só em uma. Também Perfeito. pode-se questionar esta de 2008. Agora, nos anos anteriores, é que ele não apresentou e não está apresentando estas publicações em jornal de grande circulação. Por isso que ele negou-se a receber, só depois que nós fizemos o BO, que ele recebeu a nossa solicitação, e posteriormente também a solicitação da PCD do Conselho. Eu peço então licença para como é que poderemos pacificar essa primeira conclusão a respeito da contribuição sindical no valor. É ilegal a cobrança de quaisquer valores anteriores a 2008. 2008. Perfeitamente. Na nossa opinião, hein? Perfeito. Porque então, se não houve a publicação... Mas a Assembleia é para veicular a opinião realmente dos dentistas. Bem, primeira conclusão. A contribuição sindical... Pode me interromper a qualquer momento, viu? Nós não queremos nos distanciar daquilo que está sendo discutido. A cobrança de qualquer contribuição sindical anterior ao exercício de 2008 é ilegal e abusiva. Quer diante da inexistência de qualquer valor de referência fixado pelo Poder Executivo. Nos termos do artigo 580, inciso 2 da CLT. Vírgula. Quer pela ausência de qualquer convocação para discussão desse valor em Assembleia Geral. Vale, portanto, a nossa primeira conclusão para os anos anteriores a 2008. Exato. Muito bem. Indago ao líder importante de classe, presidente em exercício da Associação Paulista de Cirurgiões Dentistas, Dr. Wilson Chediek, se está de acordo com essa conclusão. Pela ilegalidade das cobranças anteriores a 2008. Está de acordo? Então, nós agradecemos, foi extremamente oportuna e conveniente a sua intervenção, o seu à parte, e agora está de acordo com a realidade. Houve a convocação de fato para o ano de 2008, não houve para os anos anteriores. Eu agradeço a participação. Está aberto o microfone para qualquer parte, contribuição que puder ser feita. Depois nós vamos abrir a palavra também para quem quiser se manifestar pelo prazo regimental de 5 minutos. Segunda colocação que faço em termos de consulta, lembrando que estamos nos referindo a sindicatos, não a conselhos de odontologia, órgãos fiscalizadores. Artigo 8º, inciso 5º da Constituição Federal. Ninguém será obrigado a filiar-se ou a manter-se filiado a sindicato. Artigo 8º, inciso 5º. Ninguém será obrigado a filiar-se ou a manter-se filiado a sindicato. Artigo 5º, inciso 20, também da Constituição Federal. Ninguém poderá ser compelido a associar-se ou a permanecer associado. Diante destes dois dispositivos constitucionais, eu faço uma ressalva
de que eles não se aplicam ao Conselho Regional de Odontologia, pois ninguém pode, por sua própria vontade, se colocar fora da fiscalização do órgão fiscalizador. Nós estamos nos referindo a sindicatos que cobram a sua contribuição nos termos do artigo 592, inciso 3º da CLT, em troca de assistência jurídica, assistência médica, assistência à maternidade, bolsa de estudo, cooperativa, biblioteca, creche, congresso, auxílio. Indago aos presentes. A contribuição pode ser feita indistintamente a todos, como se dá o processo de filiação ao Sindicato dos Odontologistas, para a nossa segunda conclusão. Está aberta a palavra, doutor Wilson, por favor. Doutor presidente, à vontade para fazer uso da palavra, por favor, qualquer presente. Não se... Às vezes nós cobramos um pouco de objetividade na resposta, mas a intervenção sempre é bem-vinda. Por favor, o documento está aqui. Esse aqui, a ata está aqui. A ata é esse aqui. Essa aqui. A ata está aqui, virando a página. E aqui também, são os documentos que o senhor me deu. Foi essa ata que eu li, exatamente esta ata. Fica à vontade. O que o que esclareça em público o que o senhor quiser. A audiência é pública, por favor. O que eu ia chamar a atenção é que nessa ata que tem meia dúzia de assinaturas, é ata de reunião de diretoria, não de assembleia. Eu acho que a ata de assembleia, nós não estamos com a cópia aqui, porque é aquela que falsificada, que é inclusive quando ele fez a alteração do estatuto e a posse dele como presidente. Então, essa é a ata de reunião de diretoria, não é de assembleia. Para poder estipular o valor da contribuição sindical, tem que ser assembleia, não reunião de diretoria. O senhor tem a publicação no Jornal de Grande Circulação, foi feita... Existe, era a convocação para a assembleia. Do Jornal de Grande Circulação é a convocação da assembleia. Ata da Assembleia Geral do Sindicato dos Odontologistas, realizada no dia 31 de janeiro de 2008, às 20 horas, na sede social da Humaitá. Bom, então, eu não entendi. O Dr. Wilson Chediek está questionando a ata de reunião que fixou o valor de 2008. É isto? Repito, houve uma reunião para fixação do valor de 2008. As anteriores nós já concluímos que são ilegais. Nós estamos discutindo a de 2008. Houve assembleia ou não houve? Ou o sindicato não informou se houve e se recusa a informar? Veja bem, a ata de assembleia está aí. Eu não vi a lista de presença dessa assembleia. Então, quando nós pedimos os documentos, veja bem, ele diz que fez a assembleia, diz que publicou, mandou uma cópia do jornal. Tem um garrancho aqui. Tem um garrancho assinando só. Não, mas... Uma assinatura que não se... Não, mas tem que ter uma lista de presença. Então, por gentileza, o senhor me permitir? Pois não. A primeira conclusão foi pela ilegalidade das cobranças anteriores. Segunda conclusão. Com relação à cobrança da contribuição sindical no valor de R$ 114,00, a cobrança será considerada ilegal até que o Sindicato dos Odontologistas do Estado de São Paulo apresente cópia fidedigna da lista
dos filiados presentes e participantes da referida Assembleia Geral. Por favor. Da convocação para essa assembleia, ela tem que ser realizada pelo presidente do sindicato, não é isso? A gente também está questionando a legitimidade da presidência dele, porque ele teria que provar que realmente ele está no cargo de presidente de uma forma ilícita. Foi o que o doutor Wilson colocou e acho que, superada a segunda conclusão, nós poderíamos ingressar nessa, em que se discute se ele é o presidente ou não. Porque eu ia até indagar, o nobre deputado, como membro do Ministério Público, talvez possa me orientar melhor. Estando irregular como presidente, os atos dele praticados no exercício ilegal da presidência não são anulados? É o princípio da causalidade. Quod nullum est, nullum effectum producit. O que é nulo não produz nenhum efeito. Nula a presença dele no cargo, nula seria a convocação, nula seria a assembleia, nula seria a cobrança, independentemente da nulidade intrínseca a esses atos. Então eu indago, por que seria ilegal a investidura do presidente nesse cargo? Alguém tem conhecimento daqui que souber, pode dar conhecimento à presidência. Infelizmente, nós não estamos com cópia das listas de presença dessas reuniões e assembleias até para a mudança do estatuto, para que ele pudesse ser efetivado no cargo, mas eu me lembro bem, porque eram umas 10 folhas mais ou menos, se eu não me engano, e na lista de presença de uma assembleia, ela não pode sofrer solução de continuidade. Você tem uma lista de presença, tem que preencher a folha e iniciar outra folha. E o que me chamou a atenção é que todas as folhas tinham 10 nomes, 12 nomes, 8 nomes. E ele anexou na mesma, porque eu me lembro, por isso que eu falei que na Assembleia era aquela lá. Aí, ele o que fez? Só está o nome da pessoa e o número do CRO. E normalmente, quando você faz uma assembleia de associado, você põe o número de associado, porque quem mudou na reunião da diretoria, para mudar o estatuto, tem que ser associado. Mas como é que se dá a investidura do presidente do sindicato no cargo? Como é que se faz? É uma eleição, uma convocação? Você faz uma eleição, você tem os membros efetivos e os membros suplentes. Tá? Ele, no caso, era vice. Mas o vice, e até hoje nós não conseguimos achar a ata, o estatuto anterior, que o que me consta é que o estatuto anterior, no caso da vacância do cargo de presidente, o vice-presidente assumiria para convocar novas eleições. Como tem algumas câmaras... Um momentinho, como dizem os esquartejadores, vamos por partes, senão a minha cabeça se confunde. Tinha um presidente em exercício, e o presidente faleceu. Está me noticiando aqui o presidente do CRO. O presidente do sindicato faleceu. Faleceu quando? 2007? 2007, né? Agosto de 2007. Faleceu no dia 15 de agosto de 2007. Bem, estabelecida a vacância, o estatuto reza que tem que ser feita uma eleição geral, abrindo-se... Tem um mandato tampão, provavelmente o mais velho, o vice-presidente assume, convoca as eleições, elege-se o sucessor e está estabelecida a normalidade. Isso. Pergunto. Na vacância, quem assumiu até que fossem convocadas as eleições? Então, ele assumiu, mas não convocou novas eleições. Por que ele assumiu? Ele era o vice-presidente? Ele era o vice-presidente. Como vice-presidente ele assumiu. Ele assumiu. Ele assumiu o que ele fez. Tanto é que na mudança do estatuto, que foi aprovado no cartório, e é um dos questionamentos nossos, normalmente quando você faz alteração estatutária, que você convoca uma assembleia para alterar o estatuto, você tem que dizer, vamos alterar o item tal, desse tal e tal, tal. E você vai me dizendo o que é que... Você especifica o que é que você está alterando. E ele não fez isso. Se você for ver a ata da mudança, ele diz assim, nós convocamos a Assembleia, foi lido um novo estatuto,
fulano questionou, foi esclarecido a ele e provou por unanimidade, ponto. Quer dizer, não falou nada, nem como é que era, nem como é que ia ficar, ele simplesmente mudou e apareceu com o novo estatuto, simplesmente assim. Bom, e nessa lista de presença, está aquilo que eu disse, 10 nomes, aí eu fui querer saber quem são essas pessoas. O que me chamou a atenção foi o número do CRO elevado, todo mundo com 80 mil, 70 e tantos mil. Aí fui conversar com alguns professores que ministram, era a lista de presença de cursos. E o que ele fez? Ele passou uma lista em cada curso, tinha 10 assinaturas de pessoas, porque o curso de especialização são no máximo 12. Então tinha sala com 10, sim, tem assinaturas repetidas. Isso é um crime. Sim, é por isso que nós estamos entrando na justiça. Então o que ele fez? Juntou essa lista de cursos, grampeou e ficou sendo como a lista de assembleia. Quem que está entrando na justiça? Já entrou com alguma ação na justiça? Porque é caso não só de entrar com uma ação na justiça, mas de uma representação para a instauração de um inquérito policial por crime de falsidade material e estelionato. Desculpa a brincadeira, mas vai dar um acúmulo, porque ele já saiu da prisão semana passada. Bom, por outro crime. Então... Terceira conclusão, se me permite, doutor Wilson. Nós não queremos ultrapassar, porque se entrar na ordem do dia, nós temos que interromper abruptamente a reunião. Por isso nós temos que caminhar até um final, uma conclusão, por favor. Desculpa, anteriormente eu já comecei por ali, porque o senhor não sabia ao certo de tudo que tinha acontecido, porque eu disse, primeiro, e está muito mais fácil, é questionar a legitimidade da falsidade de todos os documentos que ele fez, até para ele poder estar no cargo, e automaticamente todo o resto que ele fez, na minha análise, estaria... Quem está contestando isso? A PCD e o CRO? Só a PCD? Quem é que está contestando na justiça? São dois associados, são dois sócios remidos do sindicato. Nós não estamos fazendo nível de instituição, são sócios do sindicato que estão questionando na justiça. Já existe uma ação em andamento? Eu não sei se eu só não sei que estágio que está. Já foi encaminhado tudo para o advogado, já foi dado todo Muito bem. o poder... A investidura do presidente do Sindicato dos Odontologistas do Estado de São Paulo será questionada na Justiça. Bom. Primeiro vice-presidente da PCD, Dr. Wilson Shediek, estou com o cartão dele aqui. Tem dúvidas sobre a existência ou não foi uma ata? O que é ata de... O que é isso, essa ata que tem 10 lista assinantes? de presença. Lista de presença, que ato? Que acompanha a Assembleia. Que elegeu o presidente. De alteração estatutária. Sobre a existência real da Assembleia Geral, na qual se promoveu a alteração dos estatutos e a eleição do presidente. Há dúvidas sobre a veracidade e autenticidade das listas
dos supostos participantes desta Assembleia. O que levará a providências, inclusive no âmbito criminal. Eu mesmo, se receber, como deputado, se receber um ofício, uma carta, de qualquer dentista, encaminhando esses documentos e colocando-os em dúvida, fundamentadamente, eu encaminharei ao delegado-geral de polícia para a instauração de inquérito policial, para averiguar eventual crime de falsidade. Então, há uma dúvida quanto à lisura. É possível que alguém me encaminhe esse ofício? Porque senão fica na base da conversa só. Teve, se não teve, é uma coisa grave, tem que ser apurado. Então, nós queremos receber essa documentação para dar prosseguimento à apuração dos fatos. Bom, nós estamos colocando em dúvida a cobrança das contribuições anteriores. Nós estamos colocando em dúvida a audiência, se ela existiu mesmo, que fixou o valor da contribuição de 2008. Nós estamos colocando em dúvida a audiência, ou melhor, a Assembleia Geral em que se modificaram os estatutos e se foi eleito o presidente. Quais outras dúvidas existem? Dr. Fábio Palermo, pode ocupar o microfone, por gentileza. Audiência pública, as conversas são sempre públicas. Muito bem, boa tarde. Eu gostaria de pôr a seguinte questão, pelo pouco que eu me informei sobre isso. A função de um sindicato é realizar a ponte entre o empregado e o empregador. Para quê? Para que se verifique a correta aplicação das normas trabalhistas, CLT. Então, a minha dúvida é a seguinte: o cirurgião dentista, que é profissional liberal, que não tem patrão e não tem empregador, onde ele se encaixa? Uma vez que ele não tem quem responda por suas dúvidas, ele não tem patrão. Então, essa é a minha grande dúvida. Que dentista deve pagar o sindicato? Aquele que é empregado ou o profissional liberal? Porque aí há um conflito de inconstitucionalidade, não somente ilegalidade. O que vale mais? Normas infraconstitucionais ou a Constituição Federal? Porque ela é expressa no artigo 5º e no artigo 8º. Ninguém é obrigado a filiar-se. Empregado de uma fábrica, você é obrigado a sindicalizar-se. Para quê? Para que se verifique se o salário mínimo está sendo respeitado, se as normas de proteção ao empregado estão sendo respeitadas. Agora, quanto ao cirurgião dentista, qual a função do sindicato? Para aquele que é puramente liberal como eu. Então, eu gostaria só de colocar essa dúvida, questionar a constitucionalidade do sindicato. Bom, o cirurgião dentista Fábio Palermo, que é também advogado, ele coloca aqueles dois pontos. Tanto o artigo 5º, inciso 20, que diz: ninguém poderá ser compelido a associar-se ou permanecer associado. Quanto o artigo 8º, inciso 5º, ninguém é obrigado a filiar-se ou manter-se filiado a sindicato. Como é que ele pode, o sindicato, estar fazendo esta cobrança indistinta a todos? Ele teria que... Onde está o ato de filiação dessas pessoas? Com a mera entrega da carteira de cirurgião dentista, já se dá ipso facto a filiação? Dr. Wilson Shediek. Dentro daquela objetividade que o senhor já mostrou ser capaz. Assíduo aqui, mas acho que está havendo uma pequena confusão, né, em relação a você. Quando o sindicato representa a categoria, seja você empregado ou patrão. O sindicato de profissionais liberais é uma categoria diferenciada, porque nós podemos ser patrão, empregado e autônomo ao mesmo tempo. Você pode trabalhar de manhã na prefeitura, você é empregado. Você pode ter seu consultório à tarde, você é autônomo. E se você tiver uma auxiliar que trabalha para você, ou se você tiver uma clínica com colegas trabalhando para você, você é patrão.
Então, essa estrutura do profissional liberal, ela é um pouco confusa porque é uma categoria diferenciada, diferente simplesmente do cara que é o comerciário, o industriário, ou então o cara que é patrão, que é comerciante, o industrial, tal. Então, quanto a isso, não confunda a função do sindicato. Agora, onde existe uma pequena confusão é na filiação, o fato de você ficar sócio, aí sim que tem algumas contribuições que são devidas só porque quem deliberadamente vai se associar ao sindicato ou se filiar àquele sindicato, mas diferente de quando você está num enquadramento sindical. Posso lhe devolver uma parte? O senhor me deu uma parte, posso lhe devolver uma parte? No júri a gente fazia assim, quando era parteada, parteava. A Constituição é clara. Ninguém será obrigado a filiar-se ou manter-se filiado a sindicato. Perfeito. Se a Constituição diz que ninguém será obrigado, lei nenhuma pode reduzir o âmbito de eficácia desta norma. Ninguém é obrigado. E se ninguém é obrigado, a pessoa que está recebendo a cobrança do sindicato pode simplesmente enviar uma carta desejando se desfiliar e não efetuar o pagamento. Me parece irrespondível o argumento. Não, desculpa. Como o senhor tinha dado um exemplo que talvez não tenha sido completo, ele mesmo falou. Se você trabalha numa loja, você automaticamente, uma vez por ano, é descontado do teu salário um dia de serviço para o sindicato dos comerciários. Seja você sócio ou não do sindicato. A contribuição é devida a todo trabalhador filiado ou não a um sindicato. Qualquer trabalhador é obrigado a contribuir com um dia do seu trabalho para a contribuição sindical, que não é toda devida ao sindicato. Ela é um tributo federal, tanto é que o governo fica com 20%, que agora vai ficar com 10%, está passando 10% para centrais sindicais, e é isso que vai financiar o Fundo de Amparo ao Trabalhador. O senhor está argumentando que a contribuição sindical independe da filiação ao sindicato. Ou seja, confederativa, sim. Confederativa, associativa, agora, inclusive, nós estamos discutindo uma coisa... É um debate interessante, porque a CLT, ela é anterior, bem anterior, aliás, à nossa Constituição. Acho que ela é anterior até à Constituição de 46. 43. Ela foi fundamentada na Constituição polaca de 37, aquela Constituição autoritária, outorgada, não é? Claro. E ela tem um viés autoritário, a CLT. Agora, essa também é uma discussão que ela é de alta indagação. Evidentemente, não é aqui que nós vamos dinamitar a contribuição sindical obrigatória. Eu prefiro deixar esse ponto de fora, porque se trata de uma questão de indagação mais profunda, que a merecer uma devida reflexão. O fato é que existem duas posições, e que o senhor concorda que não é obrigada a filiação, mas a contribuição sindical é obrigatória. De fato, a lei assim diz, que a contribuição sindical é obrigatória independentemente da filiação. Se o senhor for ler, o senhor vai ver quem é que é obrigado a fazer a contribuição sindical. Exceção aos advogados, que já, quando contribuem com a Ordem dos Advogados do Brasil, já está incluída a contribuição sindical. A única exceção é os advogados. Até porque a Ordem é também a única que tem um poder superior de qualquer conselho, porque a Ordem pode atuar em defesa da categoria onde o conselho não pode atuar. A Ordem é o único que pode, o conselho. Talvez o conselho não possa por falta de lei, lei está aqui para fazermos e corrigirmos essa injustiça. Muito bem. Bom, nós temos então, nós caminhamos muito, nós colocamos em dúvida já temos certeza absoluta que não pode ser cobrado antes de 2008, já não tem dúvida nenhuma. 2008 e a investidura do presidente são fatos que demandam investigação, portanto estão em dúvida. Nós indagamos se eventualmente as entidades de classe ou o conselho poderia assumir a defesa aí não pode assumir, né, por falta de lei, ingressar em defesa dos associados, suspendendo liminarmente esta cobrança sindical. Vamos fazer o seguinte, eu vou encaminhar uma representação, eu, deputado, vou encaminhar uma representação à Promotoria de Justiça da Cidadania da Capital, solicitando a propositura de uma ação para que sejam apurados todos estes fatos nesta conclusão.
O que eu solicito apenas é aqueles que mais se manifestaram, o presidente do Conselho Regional de Odontologia, Dr. Emil Razuk, deputado Emil Razuk, se me permite, Dr. Wilson Shediek, que a APCD e o CRO pudessem elaborar um texto conciso, um ofício dirigido a este deputado na qualidade de presidente da Comissão de Constituição e Justiça. Eu vou submeter este ofício, para não dizer que foi um ato pessoal meu, eu vou submeter esse ofício na primeira sessão à Comissão de Constituição e Justiça. E, obtendo a aprovação, a Comissão de Constituição e Justiça encaminhará ao Procurador-Geral de Justiça um ofício. Peço apenas que, se puderem, que me façam, como fez aqui o doutor Emil Razuk, mas eu orientaria que fosse feito com esses 3 pontos apenas. Inclusive sugerindo, pedindo, pleiteando providências de investigação quanto à lisura destas atas. Acho que nós temos que extrair aqui esta conclusão. Doutor Emil Razuk. Nobre deputado, tem uma irregularidade que é realmente muito grande por parte do sindicato que deve se agregar. Perfeito. A arrecadação não está ocorrendo exclusivamente por intermédio então, da Caixa atenção, Econômica eu havia Federal, esquecido. como estabelece o dispositivo do artigo 586. Atenção, Então, aos nossos assessores, o artigo 508, professora Gabriele Tambellini, doutor Newton esteve no exame oral da magistratura, professora Gabriele, professor de Direito Administrativo, estão aqui registrando. O artigo 586 da CLT, 586, nos diz que a contribuição sindical será recolhida à Caixa Econômica Federal, ao Banco do Brasil ou aos estabelecimentos bancários nacionais integrantes do sistema de arrecadação dos tributos federais, os quais, de acordo com instruções expedidas pelo Conselho Monetário Nacional, repassarão à Caixa Econômica as importâncias arrecadadas. Em outras palavras, é para a Caixa Econômica Federal a destinação dos depósitos da contribuição sindical. E não foi isso o que ocorreu. Já há prova documental de que contribuições estão sendo pagas diretamente ao sindicato, inclusive com cópia de recibos em valores bem superiores aos R$ 114 cobrados. Nós temos aqui recibos de R$ 740, R$ 1.114, R$ 309, fornecidos pelo sindicato. Portanto, o sindicato não poderia receber esses valores e emitir recibo do seu pagamento. Se a cobrança tem que ser feita à Caixa Econômica e apresentado o certificado do depósito ao Sindicato dos Cirurgiões Dentistas. Portanto, o doutor Emil Razuk coloca essa como a quarta, e eu pediria então que, quando fôssemos ordenar, colocássemos a número 1, a primeira irregularidade, vício na investidura do presidente. A segunda irregularidade, ilegalidade das cobranças anteriores a 2008. A terceira, suspeita sobre a audiência que instituiu o valor da cobrança, a Assembleia que instituiu o valor da cobrança de 2008. Quarta, a ilegalidade no recebimento direto por parte do sindicato das contribuições que, nos termos do artigo 586 da CLT, deveriam estar sendo destinadas à Caixa Econômica Federal. Mais alguma colocação, doutor Emil, além do seu compromisso de nos encaminhar esse documento? Sim. Me encaminhe não como deputado, mas na qualidade de presidente da Comissão de Constituição e Justiça, porque será submetida à comissão essa discussão. Por favor, doutor. Em primeiro lugar, o Conselho e a PCD foi clara na nota que tem no seu site. Qual
Qual é a nota? Suspender o pagamento enquanto essas irregularidades não forem sanadas por parte do Sindicato dos Odontologistas de São Paulo. Esta é a conclusão da presente audiência pública. A recomendação da PCD e do CRO, ou se me permite, Wilson, pela ordem de importância, que é um órgão público, do CRO e da PCD, aos cirurgiões dentistas do Estado de São Paulo, para que suspendam todo e qualquer recolhimento. Nós podemos colocar, inclusive, os 4 itens como considerandos. 4 considerandos, fechando com esta conclusão. Suspendam o pagamento. Eu posso dizer que se fosse cirurgião dentista, com a experiência que eu tenho na área jurídica, eu não recolheria um único centavo. Quem paga mal, paga 2 vezes. Muito bem. Doutor Emil Razuc, ou melhor, presidente Emil Razuc, ou melhor, deputado Emil Razuc. O que mais? Vamos abrir então, diante disso, antes de determinar o encerramento, indago se alguém presente gostaria de fazer uso da palavra. A audiência pública, o microfone está aberto. Nada mais havendo, declaro encerrada esta audiência pública e aguarda a comissão, não eu, a Comissão de Constituição e Justiça aguarda um requerimento de providência com documentos indiciários assentados nesses 4 pontos que são os considerandos. Está encerrada a sessão.